Olá, pessoal! Nesta videoaula da Unidade Curricular Métodos Matemáticos para a Física, vamos resolver alguns exemplos de coordenadas retangulares, cilíndricas, polares e esféricas. Então vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão, ela traz para nós uma equação na forma polar e pede para que a gente converta esta equação para a forma cartesiana, ok? A equação na forma polar ela é R2 igual a 5 seno de 2θ. Então aqui está a representação desta equação, que está na forma polar. Aqui estamos no plano polar e a sua representação geométrica através do GeoGebra. Ok? Então vamos para a resolução dessa primeira questão. Bom, pessoal, para resolvermos a primeira questão, que está na forma polar r² igual a 5 seno de 2θ, precisamos relembrar, então, essa pequena passagem aqui de uma situação trigonométrica, o seno de 2θ. Bom, temos que relembrar que seno de 2θ é a mesma coisa que seno de θ mais θ. Seno de θ mais θ. E dentro da trigonometria, é como se esse fosse um ângulo A e esse aqui fosse um ângulo B. Vamos renomeá-los aqui de A e esse aqui seria B. Então, o seno de θ mais θ, o seno de A mais B, né, como a gente trabalha na trigonometria, seria seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. Dessa estrutura trigonométrica, nós podemos inferir que seno de 2θ, seria então, seno A seria seno de θ, vezes cosseno também de θ, já que A e B são iguais, né? Mais seno de θ vezes cosseno de θ. Bom, seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ é a mesma coisa que 2 seno θ cosseno θ, né? Eu tenho 1 seno θ cosseno θ mais 1, então eu tenho 2 seno θ cosseno θ. Então a primeira coisa que temos que relembrar é essa transformação trigonométrica do seno de um ângulo, de um arco duplo, né? Ou da soma de dois ângulos. Bom, tendo isso em mente, vamos limpar tudo isso aqui. Tendo isso em mente, nós temos que relembrar as transformações de uma coordenada polar para uma coordenada retangular, ou uma retangular para uma polar. Nós sabemos que cosseno de θ é igual a x sobre o raio, e sabemos que seno de θ é igual a y sobre o raio. E ainda sabemos que raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos substituir tudo isso aqui na nossa função. Nós sabemos então que raio ao quadrado, eu vou deixar aqui raio ao quadrado por enquanto, é igual a 5 vezes o seno do dobro de θ, resultou para nós 2 seno θ cosseno θ. 2 seno θ vezes cosseno θ. E agora então nós vamos revisitar estas funções que pertencem à conversão de uma coordenada retangular para uma coordenada polar. Vamos simplesmente substituí-las aqui então. Então quer dizer que r ao quadrado é igual. Aqui 5 vezes 2 já me dá 10, né? 10 vezes seno θ. O seno θ é y sobre r. Então, y sobre r vezes o cosseno θ. O cosseno θ é x sobre r. X sobre r. Isso quer dizer, então, por enquanto, que r ao quadrado é igual a 10xy, só trocar a ordem aqui, sobre r ao quadrado. Então, vai me dar 10xy sobre r ao quadrado. Ok?
Colocando 1 aqui, multiplicando essa grandeza aqui em x, isso nos resulta que r² vezes r² vezes r² é igual a 10xy. 10xy. r² vezes r² é r² ao quadrado. Não é isso? Igual a 10xy. Isso implica, então, vamos subir um pouquinho aqui, r² não é x² mais y²? Então, toda essa nossa primeira parte aqui ficaria assim. x² mais y² ao quadrado é igual a 10xy. Está aí, ó. Então, posso afirmar que esta coordenada que está na sua forma retangular, quando eu colocá-la num plano cartesiano, né, no plano de Argand-Gauss, eu devo digitar, então, esta função matemática aqui. Ó. Então, no plano cartesiano ou no plano retangular, se eu digitar x² mais y² igual a 10xy, deve representar a mesma coisa que quando eu digitei no plano polar, r² igual a 5 seno de 2θ. Ok? É isso então. Bom, estamos reapresentando aqui a questão 1 apenas para demonstrar as formas geométricas descritas no GeoGebra pelas duas funções. A primeira função, que está aqui representada na sua forma polar, está aqui a sua representação geométrica, e esta segunda função foi que nós obtivemos como resposta na transformação daquela primeira equação que estava na forma polar para a forma retangular, x² mais y² ao quadrado igual a 10xy. Está aqui a sua representação, então, no plano de Argand-Gauss, no plano retangular. Está aqui a equação matemática digitada e a sua representação. Podemos afirmar que tanto na forma polar quanto na forma retangular, a figura geométrica representada por elas é a mesma. É isso. Bom, vamos então para a resolução da questão número 2. E essa questão ela possui uma representação geométrica no plano cartesiano, cuja representação é uma circunferência, x2 mais y2 menos 2x igual a 0, e eu gostaria de representá-la, ou na verdade transformá-la, para coordenadas polares, ok? Então vamos à resolução da questão número 2, que é a transformação desta equação que está na forma retangular para a sua forma polar. Bom, para resolvermos então a segunda questão, que é a conversão, transformação de uma equação que está na sua forma retangular para a forma polar, que no caso estamos resolvendo a questão de x2 mais y2 menos 2x igual a 0, temos que iniciar relembrando dos conceitos de conversão. Nós sabemos que r², vamos só trocar a cor aqui da caneta, sabemos que r² é igual a x² mais y², isso é super importante. Sabemos também que x é igual a raio cosseno de θ e que y é igual a raio seno de θ. Bom, com essas equações aqui em mãos, vamos fazer a conversão, então, da equação x2 mais y2 menos 2x igual a 0, que representou no plano retangular uma circunferência, vamos transformá-lo para uma equação na forma polar, então. Bom, a primeira coisa é enxergarmos que x² mais y² é igual a 2x. Então, a primeira coisa é resolvermos tentarmos mexer um pouquinho, né, trabalhar um pouquinho algebricamente, ou melhorar um pouco algebricamente, esta função que representa uma circunferência no plano retangular. Nós já sabemos que x² mais y² é exatamente o valor de r². Então, nesse momento aqui, r² é igual a 2x.
2 vezes x. Ah, e também já sabemos que x é r cosseno de θ. X é r cosseno de θ. Temos que lembrar que r ao quadrado é r vezes r. R vezes r é igual a 2r cosseno de θ. Um r está multiplicando, ele passa a dividir ou simplesmente podemos fazer uma simplificação. Isso resulta, então, em r é igual a 2 cosseno de θ. Então, quer dizer, esta equação que está aqui na sua forma retangular, quando eu for para um plano polar e quero representá-la com a mesma estrutura geométrica, com a mesma forma, eu devo digitar esta função lá no plano polar. Se eu digitar r igual a 2 cosseno θ, eu vou obter a mesma forma geométrica. Se eu digitar r 2 cosseno θ no plano polar, eu vou obter a mesma forma geométrica do que digitar x2 mais y2 menos 2x igual a 0 no plano retangular. Ok? É isso, então. Então, podemos definir que a questão número 2, que era para transformarmos a equação na sua forma cartesiana ou forma retangular x2 mais y2 menos 2x igual a 0 para a forma polar, cuja representação geométrica é uma circunferência no plano de Argand-Gauss, teria como representação esta aqui, ó. Ela ficaria r igual a 2 cosseno θ, no caso, e a representação geométrica é a mesma. Continua sendo uma circunferência, porém agora no plano polar. Ok? Vamos então para uma terceira questão. Nós temos aqui uma questão que está representada na sua forma retangular, porém em 3 dimensões. Nós temos aqui um elipsoide, 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2z igual a 0. E eu gostaria de convertê-la para as coordenadas esféricas. Ok? Estamos trabalhando agora em 3 dimensões no plano cartesiano. Então, claro, precisamos passar por uma coordenada em 3 dimensões, que seria uma cilíndrica ou uma esférica. Eu vou passar neste momento para uma esférica. Ok? Então, vamos para a resolução dessa questão. Então, para convertermos a equação que está na forma retangular ou na forma cartesiana em 3 dimensões, 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2z igual a 0 para a forma esférica, temos que relembrar dos conceitos de conversão de uma dessas coordenadas a outra. Então, vamos relembrando. Nós sabemos que x é igual a r seno φ cosseno θ, seno φ cosseno θ. Não posso esquecer que aqui são 2 ângulos. Um ângulo relacionado com o eixo x positivo e o outro ângulo relacionado com o eixo z, que pode variar de 0 até 180 graus, ou de menos 180 até 0. E o θ pode variar de 0 a 360 graus. E y igual a r seno φ seno θ. R seno φ seno θ. Beleza. Tá aí. Vamos então substituir essas duas estruturas nesta grandeza que nós temos aqui. Ela vai se expandir, né? Vamos apagar só um pedacinho aqui dessa reta. Eu acho que tá bom até aqui. Bom, então ficaria simplesmente assim. 2 que multiplica. Quem é x? X é r seno θ, seno φ cosseno θ. Tudo isso ao quadrado. Mais y. Y é r seno φ seno θ. Tudo isso ao quadrado. Menos 2 vezes z. Vamos relembrar a conversão de z. Z, na coordenada retangular para a coordenada esférica, ele é r cosseno θ. Então, já posso substituir aqui 2 vezes r
cosseno θ. Ok? Tudo isso igual a zero, né? Tudo isso é igual a zero. Melhorando um pouquinho cada um desses termos, nós temos que 2 multiplica. Aqui vai ficar... Acho que eu não preciso desse parêntese, né? Não preciso desse parêntese. Isso tudo aqui vai ficar 2 r ao quadrado seno quadrado de φ cosseno quadrado de θ, mais, aqui também, r ao quadrado seno quadrado de φ seno quadrado de θ, menos 2r cosseno de θ. Tudo isso igual a zero. Se você quiser, você pode observar que o r ele está em todos os termos desse polinômio. Este aqui é um polinômio trigonométrico. Eu posso dividir tudo por r se eu quiser, para simplificar um pouco a minha vida. Então, ficaria como resposta nesta conversão 2r seno quadrado de φ cosseno quadrado de θ mais r seno quadrado de φ seno quadrado de θ menos 2 cosseno θ, tudo isso igual a zero. Então, posso afirmar que aquele nosso elipsoide, representado no plano de Argand-Gauss por esta equação aqui, se eu fosse gerá-lo num plano, na verdade num espaço, né? Num espaço cartesiano, se eu fosse gerá-lo num espaço onde as coordenadas fossem esféricas, eu deveria digitar toda essa minha função aqui. Ok? Então, este é o resultado da conversão da equação que está em 3 dimensões, 2x2 mais y2 menos 2z igual a zero, na forma retangular, para a forma esférica, 2r seno quadrado de φ cosseno quadrado de θ, mais r seno quadrado de φ seno quadrado de θ, menos 2 cosseno de θ igual a zero. Ok? É isso então.